Oferecimento Cevale, praticidade e sabor incomparáveis. Doutor Márcio, nesse momento, a comarca de Assis Chateaubriand também, através do Ministério Público e Judiciário, se manifestando com relação ao que foi já iniciado pela Câmara dos Deputados. Sim, isso é um ato que está sendo realizado pelo Poder Judiciário da comarca de Assis Chateaubriand, com a participação do Ministério Público, de uma forma de protestar contra esses abusos que estão cometendo, contra a desconfiguração do plano das 10 medidas, do projeto de lei das 10 medidas contra a corrupção, onde inclusive a população, o povo em geral, pediu umas medidas contra a corrupção e os deputados, nossos nobres legisladores, entregaram punições contra juízes e promotores, visando unicamente a abafar operações contra os próprios, que são os maiores usurpadores do poder da República, certo? Então, acredito que com esse simples ato, um ato bem singelo, vai ficar marcado para a história de Assis Chateaubriand e que sirva de exemplo para outras cidades também, que possam atuar nesse sentido, não só o Poder Judiciário, mas a população em geral, porque o que está sendo feito com esses projetos, o que vai acontecer com esses projetos, vai ser um enfraquecimento do próprio cidadão. Quem perde é o cidadão. O cidadão vai perder com tudo, vai perder o direito à saúde, o direito à liberdade, a própria liberdade, o direito à segurança e educação básica, porque um Poder Judiciário, um Ministério Público enfraquecido, não vai ter a mesma força para poder zelar pela Constituição e pelas leis desse país. E a população pode ajudar nesse processo, cobrando de seus deputados e seus senadores. A população deve, não só pode, como deve ajudar. Nós somos... Eu peço, inclusive, encarecidamente à população de Assis Chateaubriand e da região que faça o seu papel cívico, o seu dever cívico e cobre dos seus deputados da região, dos senadores, do próprio Poder Executivo Municipal, para que tenham conversa com seus representantes, com seus contatos em Brasília e, na verdade, façam entender que esse projeto ninguém vai ganhar. Só quem ganha são 314 deputados que votaram a favor desse projeto. Doutor, intrigante também a forma como a matéria acabou passando, né, na madrugada, enquanto a população estava comovida com a tragédia do Chapecó. Sim, aproveitaram de forma sorrateira, num momento de comoção nacional, num momento trágico vivido por uma equipe esportiva de futebol, para aprovar às 4 horas da manhã medidas que desconfiguraram completamente o projeto de lei e visaram tão somente enfraquecer o Poder Judiciário, o Ministério Público e a população, os cidadãos como um todo. Fala, doutor Marcelo Pato Cunha, falando em nome do Ministério Público. Qual o posicionamento, doutor? É complicado a gente falar, ainda mais eu que estou há 23 anos de Ministério Público. A gente, dia após dia, a gente vai sonhando com o país melhorando, com as instituições melhorando, com cada profissional fazendo a sua parte de forma decente, pensando não só em si próprio, mas principalmente aqueles profissionais que lidam com a população, voltados para a população, como é o caso do Judiciário, do Ministério Público, dos políticos. E a gente vai vendo que quando você pensa que está evoluindo, vai dando passo atrás, segurando. E quem segura isso são aqueles que mais têm como obrigação zelar, olhar, fazer as coisas para a população, para o povo como um todo, que são aqueles que são eleitos pelo povo, né? Os nossos nobres, no caso específico dessa reunião de hoje, especificamente os nobres deputados federais e senadores, né? Então, quando a gente vê decisões como esta, a gente fica, eu não sei, pasmo, não sei, eu já vi tanta coisa, né? Tanta coisa sendo feita contrário aos interesses da população pelos políticos, que é só mais um. Mas a gente vê esse mais um está num patamar absurdo, né? Porque a gente está vendo dia após dia quanto tem saído dos cofres públicos para o bolso dessas pessoas, de empresários, né?
E vai continuar como está? Vão aprovar o que era para ser aprovado, as 10 medidas contra a corrupção, virou sei lá o quê. Viraram medidas em favor deles em prol da continuação da corrupção desmedida nesse país. É o que vai acontecer. Se for aprovado, for sancionado pelo presidente, a aberração que se viu ontem, antes de ontem. Né? É isso. É fundamentalmente duas coisas. O significado da votação que tivemos é permitir a continuidade desmedida da corrupção nesse país e, segundo, impedir que autoridades que podem ainda impedir isso, como o Ministério Público, entrando com ações, fazendo operações como nós temos aí a mais conhecida pela população da Lava Jato, que o Ministério Público continue com as operações investigando e que o Judiciário julgue. Sim. Acabou, simplesmente acabou. Vamos ser, voltando, né? Vamos ser meros carimbadores. Meros carimbadores de despacho. Acabou. É isso que vai acontecer. E fundamentalmente, isso repassado de uma forma intensa, incisiva para a população, para ela se manifestar contra isso. Né? Se voltar contra esses políticos que estão indo frontalmente contra, não é interesse do Ministério Público, não é interesse do Judiciário, é interesse da população.